Oi, boa noite. Eu sou Marilene Bandeira e tô aqui pra gente bater mais um papo depois do café. Tem um tempinho que eu não faço mais os vídeos e eu queria até dar uma justificativa. Algumas pessoas perguntaram: você nunca mais gravou o vídeo, nunca mais vi seu vídeo? Que desde o começo da pandemia eu tenho tirado um tempo pra gente, depois do café, dividir um trecho da palavra de Deus. Vieram algumas semanas, sobreviveram algumas semanas muito difíceis, onde eu perdi muitos amigos, em escala sequencial de perdas. Então isso me abateu de alguma forma, não que eu perdesse a minha fé na palavra de Deus, a minha fé que está firmada em Deus, mas me abateu na minha alegria, na minha comunicação e em tudo aquilo que eu quero passar todas as vezes que eu paro para gravar esse vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre um livro que ficou famoso, que é A Arte da Guerra, né? Um livro que foi traduzido para o português e ganhou uma perspectiva no mundo dos negócios, toda aquela estratégia militar voltada para o mundo dos negócios. E eu fiquei analisando essa situação que nós estamos passando e vendo como é parecido com uma situação de guerra, porque é uma situação onde parece que você está cercado por todos os lados e você precisa montar uma estratégia. Então, como toda pessoa e para tudo precisa de um manual, eu fui para o meu manual de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. E encontrei em Deuteronômio 20, no capítulo 20, nos versículos 21, no versículo 1, 2, 3 e 4, uma palavra de Deus sobre a arte da guerra. Quero fazer um pano de fundo, dizer para você que quando isso aqui estava sendo passado para o povo, essas instruções, o povo era um povo que ainda não era um povo de guerra, não era um povo que conhecia estratégias de guerra, era um povo que tinha sido liberto do cativeiro, né? Um povo que viveu gerações escravo no Egito, então ele não tinha noção de guerra. Quando Deus traz eles nesse caminho até Canaã, Deus traz eles pelo deserto, por um caminho mais longo, porque Deus precisava dar alguns ensinamentos para eles como povo. E ele poderia ter trazido o povo pela terra dos filisteus, pois a gente vai ver uma referência de que assim, e não os levou pela terra dos filisteus, para que vendo a guerra não desfalecesse os seus corações. Então, quer dizer, já existiam guerras em outros lugares, mas aquele povo que foi retirado com a mão forte do Egito, que viu o Mar Vermelho abrir, que viu as maravilhas, eles não eram um povo de guerra. E aqui eles recebem uma instrução acerca de um futuro, de uma situação que poderia acontecer. E Deus diz assim para eles: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e virem cavalos e carros e um povo muito mais numeroso que tu, deles não terás medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Foca no tempo verbal. E será que quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorize diante deles, pois o Senhor,
vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Palavra maravilhosa. Eu nunca li A Arte da Guerra, esse livro secular, né? Mas eu sei que era de um comandante estrategista chinês que foi seguido, né? Que ele, século antes de Cristo, esse comandante. E ele montou uma estratégia de guerra seguida por muitas pessoas depois, até pelo próprio Napoleão. Mas quando eu chego aqui na palavra de Deus e eu vejo que a estratégia de Deus é muito diferente das estratégias dos homens. Que a estratégia de Deus ela é baseada na confiança que nós temos nele. Aqui a primeira situação que Deus apresenta é uma situação desfavorável. É uma situação em que nós estamos numa condição de inferioridade. Quando vires um povo, quando chegares a pelejo, vires um povo vindo com carro e com cavalo mais fortes, mais numerosos que você, deles não terás temor. E eu comecei a refletir que diante dessa situação, que parece uma coisa tão gigante contra a qual a gente não consegue lutar, a gente olha para o sistema falido, a gente olha para a política falida, a gente olha para a situação que nosso país está e a gente fica vendo que algo muito maior do que a gente está vindo contra o povo e que parece que a gente não tem como lutar. Então a orientação de Deus, quando vier um povo que é muito mais numeroso, quando estiveres na peleja, o povo muito mais numeroso, vindo de carros e cavalos, quer dizer, vindo com armamento pesado, porque naquela época o exército que tinha carro e cavalo era exército poderoso, vindo com armamento pesado contra você, você não terá temor. E Deus ministra no meu coração isso de forma muito intensa. A primeira coisa que você precisa é não temer. Eu não estou dizendo para você se expor, eu não estou dizendo para você ser irresponsável, eu não estou dizendo para você ficar por aí para baixo e para cima. Eu não estou dizendo para você infringir as leis que foram estabelecidas. Eu estou dizendo para você e para mim, nós precisamos entender a palavra de Deus e escutar aquilo que Deus está ministrando no nosso coração. E Deus diz isso: vocês não devem ter temor. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Outro ponto que Deus falou muito forte comigo. O Deus que te tirou da terra do Egito, o Deus que já esteve contigo até nesse momento, o Deus que já fez maravilhas na tua vida, e eu fiquei pensando, né? O Deus que estava comigo quando eu fiquei doente, o Deus que me curou, o Deus que me levantou de uma cama quando eu estava tetraplégica, o Deus que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então não é um Deus que foi, não é um Deus que esteve, é o Deus do meu passado, é o Deus do meu presente e é o Deus do meu futuro. E essa palavra é uma palavra que fortaleceu o meu coração. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? O que a gente tem entendido hoje com isso? O povo precisa dessa orientação vinda da parte de Deus. Porque naquele tempo, né, as pessoas não tinham acesso direto a Deus, não falavam direto com Deus, como nós temos hoje esse privilégio de falar diretamente com Deus. Então o sacerdote, ele vinha trazendo as orientações de Deus para o povo.
Então hoje nós temos acesso direto a Deus, mas muitas das vezes estamos tão distantes que não conseguimos ouvir a orientação de Deus. Então, precisamos ouvir aquilo que os homens e mulheres de Deus em que nós confiamos, que nós sabemos que são sérios, que não estão preocupados com finanças, nem com as suas igrejas, nem com dinheiro, mas estão preocupados com pessoas. O que esses homens e essas mulheres de Deus estão falando? O que Deus tem ministrado através deles para a nossa vida? E o sacerdote dirá: ouve, ó Israel, hoje vos trago a peleja contra os vossos inimigos. Que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, e nem se atemorize diante dele. O que Deus quer dizer? Deus está dizendo para a gente: vocês precisam ficar firmes. Vocês precisam se mostrar firmes. A fé tem que ser uma fé firme. Você não pode ficar oscilando, você não pode demonstrar que você está com medo, você tem que se manter firme. Versículo 4: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Deus está conosco. Deus está nessa batalha conosco. Deus tem ouvido o clamor do Brasil. Deus tem ouvido o clamor do mundo. E Deus não está alheio. Deus não está distante. Deus não está ignorando as nossas orações. Deus está ouvindo as nossas orações. E Deus está conosco nessa batalha para nos salvar. Receba essa palavra sobre a sua vida. Deus está com você nessa batalha para vos salvar. Receba essa palavra sobre a sua família. Deus está nessa batalha para salvar a sua família. Receba essa palavra sobre o Brasil. Deus está nessa batalha para salvar o Brasil. Eu desejo que essa palavra fale profundamente ao seu coração, assim como falou ao meu, e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.